nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. O que significa Bíblia? Como que surgiu? Qual a estrutura da Bíblia? Por que ela é dividida? Qual o seu propósito? Como ela é organizada? Qual o seu assunto principal? Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, ó glória, como chuva serôdia que rega a terra. O povo de Israel interessava-se por Deus somente pelos benefícios dos bens materiais. Você conhece alguém assim? Que se interessa por Deus apenas para receber algumas bênçãos e não por amor? Nós já falamos aqui sobre isso, que precisamos buscar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Então aqui Oséias estava dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que conhecer este Deus. E nesta nova série que estamos começando hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre as Escrituras. Vamos começar hoje a mastigar sobre isso. E eu peço a sua companhia aqui, se organize para estar conosco nesta série que vai começar hoje. Você precisa conhecer, você viu, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aqui diz: como alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, ô glória. Conheça o Senhor, busca o Senhor em primeiro lugar, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele virá como chuva, amém? Posso contar com você? Quem está comigo aqui nesta nova série vai ficar até o final. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Vamos para uma nova série? Ô glória, que bom que você chegou aqui, que bom que você está sedento, com fome da palavra de Deus. Vamos então nos alimentar e aprender mais sobre o Senhor. Se você chegou aqui é porque o Senhor te trouxe, o Senhor te sustentou, então você é mais do que vencedor e mais do que vencedor. Então já escreva aqui, você que chegou neste devocional: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora, porque você ouviu, você deu ouvidos à voz do Senhor. Muitos não querem parar para se alimentar. Estamos em uma geração em que queremos os prazeres rápidos, né, dos vídeos correndo, aquela coisa toda. Mas nós temos que parar e alimentar a nossa alma e nos preparar, porque Jesus está voltando. No final estaremos orando por você e por sua família. E fique aí, pois vamos aprender mais da palavra de Deus. Por que conhecer a Bíblia? Qual a sua origem e qual o significado? É o que vamos meditar no devocional de hoje. Primeiro, por que conhecer a Bíblia? Irmãos, a Bíblia não é apenas um livro como qualquer outro. Nós estamos aqui em um escritório de advocacia, onde temos vários livros: Constituição Federal, a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, Direito Civil, Direito Penal, vários livros. Mas a Bíblia não se compara com nenhum dos livros que estão aqui. A Bíblia, ela é única. Sabe por quê? Porque ela é a revelação de Deus. Então, por que conhecer a Bíblia? Porque Deus se revela para a humanidade. Deus se revelou para mim e para você através da Bíblia. Deus usou a nossa linguagem para se apresentar, para se revelar ao seu povo. Então, quando você conhece aqui a Bíblia, quando você lê essas páginas aqui, você está conhecendo do Senhor, aleluia. Você está se aproximando dele. Você está conhecendo o Deus, Criador dos céus e da terra. Repito, a Bíblia não é um livro como um outro qualquer. Então já temos aqui a primeira resposta. Por que conhecer a Bíblia? Porque é a revelação de Deus. O Senhor se revelou, é a forma que Deus tem para se revelar para a humanidade. E Ele usou a linguagem humana. E qual a origem da Bíblia? Como que ela se originou? Como ela surgiu? Beleza, o Senhor se revelou e caiu do céu a Bíblia? Não foi assim. O Senhor, Ele usou homens. Ele levantou pessoas que tinham com Ele intimidade ao longo da história.
E essas pessoas buscaram o Senhor. Essas pessoas tiveram experiências com Deus. E o Senhor, como se tivesse soprado no ouvido delas, deu a inspiração. Oh, glória! Aleluia! A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens ao longo de 1.600 anos, irmãos. Olha que tremendo! Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, mas nunca perdeu o seu sentido. Porque quem escreveu Gênesis aqui não conheceu quem escrevia Mateus aqui. E por que tudo se liga? Por que tudo se encaixa, irmãos? Eu não estou falando de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu não estou falando de uma época em que tinha um WhatsApp, e-mail para registrar. Ninguém se comunicava, de lugares diferentes, pessoas diferentes, e tudo se encaixava, irmãos. Estamos falando aqui ao longo de um período de 1.600 anos que a Bíblia foi escrita. Não foi escrita do dia para a noite, 1 ano, 2 anos. Foram 1.600 anos, e os autores, como tinham a mesma inspiração divina, como a fonte é o Senhor, ela tem a mesma essência, aleluia! Ela tem a mesma palavra, a mesma unção, o mesmo objetivo, meus irmãos. Ela se encaixa de uma forma maravilhosa, uma forma terrível, tremenda. Ela se encaixa e faz link, irmãos, com tudo. Que maravilha! É a palavra do Senhor. Então a Bíblia se originou por meio de pessoas levantadas por Deus. Pessoas como eu e você, mas que buscaram ao Senhor e ouviram o sopro do Espírito Santo. Pessoas que foram provadas, que passaram pelo deserto. Pessoas que foram fiéis até o fim. Pessoas que perseveraram até o fim, que tiveram experiências profundas com o Senhor e registraram aqui. E a Bíblia tem aqui experiências. A Bíblia relata a vontade do Senhor para a humanidade. Aqui tem a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tem o objetivo de Deus, que é nos salvar, que é nos libertar e nos levar para o céu. É uma carta para a humanidade. É uma carta do seu Deus, do seu resgatador para você e para mim. Que maravilha! Oh, glória! O que significa a palavra Bíblia? Irmãos, Bíblia, a palavra, vem do grego e significa livros. Ou seja, aqui nós temos uma biblioteca, nós temos vários livros dentro de apenas um. E a Bíblia, ela contém 66 livros, irmãos? 66 livros inspirados por Deus. Então aqui existe um conjunto de livros dentro deste livro. E por isso que nós falamos Bíblia, porque são livros. Aqui nós temos Gênesis, que é um livro, Êxodo, outro livro, Josué, outro livro, Salmos, outro livro, Samuel, outro livro, e vai indo, Crônicas, outro livro, Provérbios, outro livro. Então são vários livros. Então Bíblia significa livros. Temos em mãos uma biblioteca, uma coleção de livros que inspiram, livros que dão a direção de Deus, livros que trazem a palavra da vida, livros com promessas de vida eterna. Irmãos, na minha igreja, eu trabalho com as irmãs da melhor idade, acima de 60 anos. E quando eu comecei a dar aula, anos atrás, tivemos uma aula maravilhosa, onde o Senhor me despertou para falar sobre o Alzheimer. E nessa aula, eu tive uma virada de chave na minha vida em relação ao Alzheimer, porque o Senhor realmente me trouxe um despertamento para cuidar das irmãs, para que elas pudessem exercitar a mente. E eu fui pesquisar sobre o Alzheimer e eu vi que o Alzheimer, né, irmãos, a nossa mente, o cérebro lá é o músculo. E quando você não usa muito músculo, ele não fica aqui igual o braço, assim, ó, fica dando aquele tchauzinho, o músculo aqui. Porque você não usa, não faz atividade, não faz musculação, aí vai ficando mole, sem força. E o cérebro é um músculo, irmãos. Vai ficando a mesma coisa quando você não exercita. Então, sempre eu converso com as irmãs da nossa igreja. Olha, vamos ler, vamos fazer alguma atividade física, porque isso ajuda a sua mente. E eu propus algo aqui que ninguém faz isso, somente uma jovem.
que é a Laila, para que depois dos devocionais você viesse escrever o que você entendeu. Isso faz com que você puxe, irmãos, a sua memória. Hoje em dia, nós não estamos naquela época em que você senta na porta de casa e começa a contar histórias, porque contar histórias é bom para a memória, tá? Você começa a exercitar o músculo lá para lembrar. Só que hoje ninguém faz mais isso. Senta lá para conversar, lembrar do passado com o netinho. Tá todo mundo, tá uma geração diferente hoje em dia, não é? Então nós precisamos exercitar o nosso músculo, nossa mente. Então eu vou te pedir, o que você entendeu do devocional de hoje? Você entendeu o que nós meditamos aqui? Escreva. Escreva. Compre um caderninho, compre até mesmo aqui, tem uns chameques assim, ó, uma folha e escreva. Tenta lembrar. Se você não conseguir lembrar, volta aqui o vídeo, ouça devagar e escreva. Anote. Vai ser bom tanto para sua alma, que você vai se alimentar, você vai guardar, entender melhor, e vai ser bom aqui, ó, para sua mente. A Laila faz isso. Laila, parabéns, continue fazendo. A Laila sempre vem aqui e ela escreve aqui no vídeo mesmo. Eu queria que vocês escrevessem para eu ler o que vocês entenderam. Vou corrigir aqui o canto vermelho aqui, ó. Eu queria poder ler o que vocês entenderam. Eu sei que é chato escrever, e é chato ficar tentando. É um exercício, né, irmãos? Ninguém quer fazer nenhum tipo de exercício. Mas é por isso que o Alzheimer hoje está saindo aí, irmãos, de forma desenfreada. O Alzheimer, porque as pessoas não estão querendo mexer com a mente mais não estão querendo raciocinar. Então, se esforce. Se você não sabe escrever, mande um áudio para alguém, mande um áudio, fale, manda um áudio para mim lá no Instagram. Eu ouço os áudios, me fala o que você entendeu, me fala o que você entendeu, qual a origem da Bíblia, o que significa a Bíblia, o que significa, quantos livros tem a Bíblia. Falamos aqui, Bíblia significa livros. E tem quantos livros? 66. Parece que não, mas daqui meia hora você pode esquecer. Então você precisa exercitar. Então, se você não sabe escrever, me manda um áudio. Manda áudio para alguém. Ou escreva aqui no vídeo o que você entendeu. E eu espero que você venha guardar essa palavra do seu coração. E que possamos guardar o versículo que nós lemos no início. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Conhecendo e prosseguindo em conhecer a palavra de Deus. Amém? Posso contar com você? Quem chegou até aqui, amém? Quem é que vai fazer resumo? Quem é que vai me mandar áudio dizendo o que entendeu? Mandar um texto dizendo o que entendeu? Escreve aqui. A Laila escreve aqui, eu acho bem legal. Escreve aqui também o que você entendeu do devocional de hoje. Resumindo aqui para você. Nós vimos por que conhecer a Bíblia, porque ela é o quê? Ela é revelação de Deus. Deus se revela por meio dela. Então, por essa razão, eu tenho que conhecer os desejos do Senhor, a vontade de Deus para minha vida está aqui. Para eu conhecer mais sobre Ele, que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele é amor, está aqui na Bíblia. Então, coloca aí, por que conhecer a Bíblia? Porque é a revelação de Deus para a humanidade. Qual a origem da Bíblia? Como ela se originou? Por meio de pessoas. O Senhor inspirou homens. E cerca de quantos homens? Mais ou menos 40 homens. E a Bíblia foi escrita em um dia toda? 2 dias? 2 anos? Não, irmãos, ao longo de 1.600 anos. Está decorando para você escrever. Ao longo de 1.600 anos. E qual o significado da palavra Bíblia? Livros. E quantos livros tem a Bíblia? Já falei aqui, agora você vai escrever aqui no comentário ou para mim lá no Instagram e vamos tentar, ó, raciocinar e mexer aqui, ó, mexer a mente e guardar no coração. E nos próximos devocionais nós vamos meditar. Porque nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E por que ela foi dividida? Velho Testamento e Novo Testamento? E como que ela é organizada? E qual o assunto do Velho? Qual o assunto do Novo? Vamos entender isso nos próximos devocionais, né, irmãos? E eu oro para que Deus fale ao seu coração. E você gostou dessa nova série? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Me fala aqui se você gostou. Fique comigo nesta semana. Coloque em seu coração esse propósito. Falando em propósito, eu te convido para entrar no propósito que estamos lá no Instagram. Durante o dia, nós passamos buscando ao Senhor. Oramos pela manhã, meditamos na palavra à tarde. E à noite tem devocional e depois oração para encerrar o dia. Nós recebemos gotas de refrigério. São gotas aqui, ó, porções durante o dia da palavra de Deus. Venha que a sua vida vai ser transformada
transformada pelo poder da palavra. Ô, glória! Vamos orar então? Irmãos, eu falo, esqueço de pedir para curtir, né? Então curte o vídeo, irmãos. Curte se você gostou, salva, compartilhe, se inscreva no canal e vamos buscando ao Senhor juntos. Deus, muito obrigada. Que amor, Deus. O Senhor se revelou a nós, usou a nossa linguagem para se revelar. Quanto amor, muito obrigada. Obrigada, Deus. Perdoe nossos pecados. Nos dê sede e fome cada vez mais a tua palavra, para te buscar, para te conhecer mais. Nos ajude nesta caminhada. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossas falhas. E neste momento, coloco nas tuas mãos este irmão, esta irmã que parou aqui para meditar na tua palavra. Que o Senhor possa visitar a casa dela, visitar a saúde, visitar a família, abrir a porta que ela esteja precisando. Que o Senhor possa derramar a tua presença, a tua paz em cada coração. Livra, Senhor, alegra, repreenda todo o mal, joga por terra tudo que não provém de ti, que as tuas mãos estejam estendidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir.